Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite a todos, a todas, a todes. Hoje vamos receber aqui com muita alegria Pai David de Ogum. Vamos ver se ele já está por aqui. Cheia, o grande Ogum do ventre de um tomber vem, o grande Ogum do ventre de um tomber vem. Boa noite, Xangô abençoe a bênção de todos e todas e todos que estão aqui conosco. Trouxe o Opé pra defender seu povo. E quem vai nascer de novo? Choro, choro, egebalé, choro, choro, egebalé, banhado de sangue rio, ao toque do adarrum, axé. Pega o cara e bota pra tempera, e pra reforçar o ori, mete poder pra bará. Mais uma coité, o meu. Obrigado, Silene. Espera aí que o pai não está conseguindo entrar, mas daqui a pouco já dá certo. Vou mandando o convite. E pra reforçar o ori, pede poder pra bará. Mais uma coité, o meu pai me diz que sempre vai morar em mim. Patacuri, o ade do rei é o Mariô. Roberta, Xangô abençoe. Jarel. Próximo com é banco, com é bom. E mora na lua cheia. O ade do rei é o Mariô. Oi, pai querido. Agô, babá. Como vai? Ótimo. O senhor tá lindo, hein? Ah, eu sou bonita, meu bem. Eu sou linda. Ai, se nós tivesse combinado, hein? Olha, a gente escolheu o mesmo colar. Mas é claro, né, babá? Mas é claro, né? É isso. Somos irmãos. É sobre isso. Babá, antes de mais nada, deixe-me agradecer por mais essa oportunidade de estarmos juntos aqui. Estou muito feliz por estarmos juntos e termos novamente a possibilidade, a oportunidade de conversarmos mais um pouco, de dar esse grito, de gritar um pouco aqui, de estarmos juntos aqui nesse seu projeto que é tão bonito, que fala muito sobre terreiro, que fala muito sobre reexistência e construção de novas epistemologias. Porque sabe o que eu acho? A primeira impressão, muitas vezes, que fica é que o grito de resistência, ele fala muito sobre resistência. E o grito de encruzilhada, ele permanece nesse lugar de nós que, para além de louvarmos Exu por meio da palavra e do grito, também fala sobre um lugar que nós estamos, que é o lugar da recriação da existência. Então, toda vez que nós estamos na encruzilhada, babá, eu sinto que nós estamos frente a uma oportunidade de recriar uma existência. Então, talvez seja esse momento de nós pensarmos a resistência como uma forma de recriar as nossas existências. Então, eu acho que é importante nós começarmos essa nossa conversa pensando em recriar existências. E talvez essa resistência que a gente tanto lute, tanto grite, tanto ecoe por aí, ela seja gritada não como uma forma de resistir a uma ação, mas uma forma de recriar uma existência. Acho que isso é muito importante para nós começarmos a pensar qualquer coisa que nós estejamos dispostos a conversar aqui hoje. Laroye, Laroye Exu, Laroye, Coba Laroye Exu. Então, pessoal, olha só, nós estamos aqui com a alegria imensa, né, de receber o pai David de Ogum, pai de santo do terreiro de Aruanda. Há também a Aruanda Studios. Ele também é responsável pelo projeto O Terreiro Resiste. Ele vai falar para nós um pouco sobre
sobre o projeto. Ele faz uma pesquisa em ciências da religião sobre a Umbanda. Ele também vai falar um pouco para nós sobre isso. E é meu irmão querido, né? É meu irmão querido, é meu irmão de Ogum. O pessoal fala que Ogum e Xangô tem problema, blá, blá, blá. Mas isso não é verdade, não é verdade, né? Enfim, é claro que todo irmão um dia brigou, né? Quer dizer, os irmãos sempre brigaram um dia e foi assim também com Ogum e Xangô, né? Mas isso não quer dizer que eles não sejam irmãos e que não estejam juntos. Então é uma alegria imensa. Você sabe que para mim, eu vou chamar de você, embora seja um pai de santo, mas é porque é meu irmão mais jovem, então eu vou chamar de você. E sabe que me interessa muito, né, o trabalho que nós fazemos. Nós fazemos esse trabalho, outras lideranças de terreiro também o fazem, né? Eu tenho chamado as pessoas para fazer esse trabalho de produção de conteúdo que, ao mesmo tempo, problematize, né, as nossas tensões, as tensões geradas, né, pela história, né, pela história contada pelo branco, pelo colonizador. Então, nós precisamos problematizar essa história, né, essa história de mão única contada por aquele que naquele momento tinha o poder da narrativa, não é? Então, nós precisamos contrapor as narrativas contadas sobre nós. E eu digo contadas sobre nós porque, na minha cabeça, hoje nós somos o terreiro, nós somos o terreiro. Não é? Quer dizer, os nossos corpos são também corpos terreiros. Então, são narrativas contadas sobre nós que não nos contemplam, não é? Na nossa totalidade, e não contemplam a totalidade existencial do terreiro. Então, esse é muito importante o trabalho que nós fazemos, né? de expansão, né? Da nossa própria história, e um trabalho que se aproxima muito mais da verdade histórica do terreiro. E eu quero começar por aí, né? Você sabe que eu tenho aqui um número os meus seguidores são seguidores que estão interessados em saber, nem necessariamente são todos macumbeiros, mas eles querem saber. Porque hoje todo mundo quer saber da macumba, e de verdade, eu acho bom. Todo mundo sabe que eu não acho ruim, não. Eu acho que quanto mais pessoas souberem, quanto mais pessoas se somarem a esse território, e aí independe se é branco, preto, amarelo, azul, verde, extraterrestre, para mim não tem problema. Eu não tenho problema com isso. Desde que, né, esteja disposto a compreender a narrativa de terreiro. E aí eu queria começar, antes da gente chegar na questão do sincretismo, eu vou fixar aqui o tema central. Qual é a verdadeira história da Umbanda, pai? Pai, como é fundamental essa pergunta para o começo da nossa conversa. Fundamental. Eu acho que não se discute absolutamente nada, como nós bem sabemos, sem passar pela estrutura de gênero, raça e classe. Evidentemente, não se discute nem religião, muito menos Umbanda, sem esse viés. E olha como é importante, como o senhor traz à luz esse assunto, principalmente num momento como hoje. Eu, não sei se o senhor sabe, eu desfilei na Barroca Zona Sul na noite anterior. E então eu e Renata saímos na avenida, na Barroca Zona Sul, onde o enredo, o samba enredo, falava sobre Zé Pilintra. E muito importante, eu que sou um profundo pesquisador, e aqui eu vou usar um termo que é pouco popular na Umbanda, eu sou devoto, eu que sou filho de Zé Pilintra, não poderia ficar de fora. Então, nós tivemos a oportunidade de estarmos na avenida falando e ouvindo o samba enredo e representando
Seu Zé Pilintra na avenida. Então foi muito bonito. Foi muito bonito. O samba enredo da Barroca Zona Sul, inclusive, contou com a participação do Carlinhos de Jesus. Foi uma coisa muito bonita, foi épico. Entretanto, nós não poderíamos deixar de perceber na avenida a manifestação da Umbanda. Porque seu Zé Pilintra sai na avenida por um viés muito umbandista. E, de fato, um viés muito umbandista e contemporâneo. O samba enredo versou, inclusive, sobre um mito fundador da Umbanda. Um mito fundador da Umbanda. O que isso quer dizer? Que se de um lado os tambores tocavam, como versa muito Luiz Antônio Simas, se de um lado os tambores tocavam para Zé Pilintra, por vezes a narrativa do samba enredo falava sobre uma Umbanda colonizada. Uma Umbanda mediante uma percepção colonizada, que é a percepção desse tal mito fundador. Então, enquanto os locutores ali discutiam sobre o samba enredo, dizia-se muito sobre uma Umbanda criada, inventada no Brasil. Ou seja, por engano, aliás, por muito equívoco, pai, se há uma percepção que eu vou tomar a liberdade aqui, embora minha boca tá morna, não tá pegando fogo ainda, eu vou tomar a liberdade de chamar de mau caratismo teórico, ou falta de percepção de mundo. Porque muitos hão de afirmar que Umbanda é uma religião brasileira. E não é um campo de discussão. Só é um campo de discussão, nós que somos acadêmicos sabemos, só é um campo de discussão quando há argumento e contraposição, que é o que não acontece frente a fatos históricos. É a mesma coisa que você dizer que uma religião é brasileira porque foi inventada por um brasileiro e você se ocultar de toda e qualquer influência que a história conta. E se apegar a uma história única, que, como diz Chimamanda Ngozi Adichie, no mito da história única, quando ela conta no TED, é um problema, porque você só sabe de uma parte da história. Então, observar, pai, a Umbanda, da forma como a maior parte das vezes é contada, é, por vezes, cair num conto de que nós estamos frente a uma religião brasileira. E isso, pai, deixa eu lhe dizer, é uma percepção de muitas pessoas de terreiro. De muitas pessoas de terreiro que ainda acreditam ser a Umbanda uma religião brasileira. Quando, na verdade, a brasilidade da Umbanda é um projeto de nacionalização onde se coopta toda e qualquer identidade africana, de dentro dos terreiros de Umbanda e se justifica, inclusive, a presença dos deuses cristãos, a presença da influência cristã no Congá, a presença de ideologias necropolíticas e epistemicidas que são construídas dentro dos terreiros. Então, a nacionalidade da Umbanda, que por vezes é tratada por pessoas de Umbanda e de Candomblé, é um equívoco ou um mau caratismo teórico. Quando, na verdade, historicamente, nós estamos falando de uma religião afro, de uma cultura afro-brasileira. Então, de fato, Umbanda, se nós puxarmos pela história, Umbanda tem uma influência mais antiga do que o Candomblé, visto que as práticas calundos da cultura bantu são originárias de Luzia Pinta. São datadas de 1743, quando Luzia Pinta trazia informações bantus dos calundos para as práticas umbandistas. A grande questão é que isso se torna popular a partir de Luzia Pinta, mas uma história contada pelos boletins de apreensão e ocorrência, como todos os nossos ancestrais têm as histórias contadas. Luzia Pinta, Pai Gavião, Juca Rosa, são aqueles que precederam a história da Umbanda, a qual hoje nós temos esse nome, e que antes mesmo de qualquer mito que tenha se construído como o fundador da Umbanda, já se havia Umbanda no Rio de Janeiro. Já se havia Umbanda, inclusive, em outras práticas, mas com esse nome no Rio de Janeiro, no Morro do Rio de Janeiro. Então, a Umbanda é uma religião afro-brasileira, de valorização e exaltação de povos ancestrais socialmente marginalizados e excluídos. Isso, por definição, basta para dizer qual é a nossa cultura e onde ela está ancorada. Nós temos assistido, pai, né, tanto da Umbanda quanto do Candomblé, né, nós temos assistido, de um lado,
essa luta anti-epistemicida, né? De um lado, nós temos assistido essa luta anti-epistemicida feita, né, por lideranças de terreiro, né, por lideranças com uma pertença também de terreiro e uma pertença acadêmica também, né? Quer dizer, então nós temos essa dupla pertença de eu, o senhor e outros e outras, né? Nós temos essa pertença de terreiro e a pertença também acadêmica. E nós temos assistido essa luta anti-epistemicida que eu chamo de repotencialização da magia preta. Não é? Quer dizer, eu tenho muitos incômodos no candomblé, assim, tenho muitos incômodos, não é? E o meu maior incômodo é a despotencialização, porque as pessoas podem acreditar que nós estamos falando de história somente, e que nós estamos falando de questões raciais, mas não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de despotencialização daquilo que o terreiro significa e faz. Porque eu tenho percebido que, em alguma medida, o que nós chamamos de embranquecimento do terreiro embranquecimento histórico, não é? Quer dizer, apropriação de uma narrativa e distorção da narrativa acaba também despotencializando esse espaço. Nós já conversamos sobre isso e o senhor sabe que eu sou uma pessoa assim, meio Sônia Abrão, falando francamente. Então, eu tenho incômodos com relação ao terreiro, que um lugar, não é? Quer dizer, um lugar que mobiliza força vital ancestral, um lugar que se volta para o berço do mundo, um lugar que produz, né, magia preta poderosa, ainda tem sido um lugar de muita escassez, de muita dor, de muito sofrimento e de pouca mobilidade social. Eu não sei, na Umbanda eu não sei como é, mas o candomblé tem produzido pouca mobilidade social. Ele nem se pensa como um lugar capaz de produzir, um lugar político capaz de produzir mobilidade social. Isso está também no bojo dessa discussão, pai, também. A Umbanda ela se pensa esse lugar político e de mobilidade social, ou ao atender ao projeto nacionalista, ela também acaba se voltando para esse lugar igreja somente de culto e adoração? Pai, é muito interessante essa pergunta, porque a Umbanda, de fato, é construída a partir de uma estrutura social a qual permite mobilidade para os seus membros. A mobilidade é ilimitada para todos os membros, que são inclusive de axé, e aqui eu vou englobar todas as culturas, todas as tradições de axé. O grande problema está exatamente nisso que o senhor coloca, em entender qual é o projeto que se manifesta por trás dessa descrição, dessas escrevivências de terreiro, o qual traduz o espaço de axé enquanto potencializado, porque ele não é despotencializado por total, ele é potencializado somente para alguns. Porque entender a casa de Umbanda, o terreiro de Umbanda, é entender que ali há um espaço de muita prosperidade. E eu não estou falando somente financeira, porque é também de fato. Mas é entender que há um projeto capitalista, como o senhor também bem repete os conceitos de Krenak, capitalista que traduz aquela mobilidade somente a alguns. E bem como o senhor diz naquele YouTube que a gente conversa, a magia se estabelece muito mais fácil aquele que já tem construído na sua psique o poder de conquista e mobilidade social.
Aonde eu quero chegar com tudo isso? Que para a gente fazer o feitiço para uma pessoa preta, a gente precisa antes dizer que ela é merecedora. E que aquela potência que nós estamos ali juntos, em cima daquele carneiro, em cima daquela galinha, para conquistar, aquela potência é ancestral. Ou seja, ela já vive dentro dele. Ele só precisa fazer com que ela se estabeleça na sua vida. Só que antes de qualquer manifestação dessa potência no ser, eu preciso desfazer aquilo que foi cooptado. Ou seja, aquilo que o senhor bem disse no início desse nosso encontro, eu preciso contrapor narrativas. Eu preciso dizer a esse homem e mulher preta que nós estamos, de fato, em um espaço de pertencimento, em um território afrodiaspórico. E que esse ancestral que está sendo evocado por meio do toque do tambor, ele faz parte da nossa família ancestral, da nossa memória existencial. Isso faz com que as pessoas de terreiro entendam que tudo isso que é dedicado, manifestado dentro do terreiro, é projetado para nós também. Mas parece que é difícil de nós acessarmos essa possibilidade de mobilidade social a partir do terreiro, que por vezes não se entende nem como um espaço político, nem como um espaço sócio. Eu não quero dizer socioambiental, mas um espaço de relacionamento social. Veja, pai, a presença, e aí o senhor citou a igreja, mas no terreiro, eu arrisco dizer aqui que no terreiro há muito mais o centro espírita tomando, perpetrado, penetrado, do que propriamente a igreja. A igreja é caso... Eu não quero dizer que a igreja seja caso vencido, mas o espiritismo, ele reproduz ideologias as quais apagam nossas próprias existências. Como, por exemplo, o discurso da caridade. E aí, eu trazendo esse discurso da caridade aqui, me lembra muito sua conversa com o professor o Wanderson Flor do Nascimento, de Brasília, quando a gente fala sobre o Lodiá. E esse discurso da caridade, ele é doentio dentro das comunidades de Umbanda, as quais não foram preparadas para entender o que de fato vem a ser caridade. Com isso, despotencializam-se as comunidades por meio do discurso de a gente pratica a caridade. Só que como a gente não sabe direito o que é, a gente faz o que a gente acha que é. A gente acredita, de fato, que dar, por exemplo, marmita para as pessoas na rua seja caridade. O senhor entende? Então, não há um discurso contra as ações sociais. Há um discurso aqui sobre a despotencialização. A despotencialização das pessoas de axé por meio das ideologias que invadem os terreiros, como, por exemplo, o espiritismo. Então, sim, a Umbanda é uma cultura, uma religião que permite mobilidade social. Entretanto, quando o espiritismo toma a frente do Congá, dificilmente a gente alcança esse feito. O senhor sabe, né, quer dizer, como liderança de terreiro, como pai de santo, o senhor sabe que essas narrativas, né, essas narrativas de mão única, não é? Essas narrativas, elas, em alguma medida, elas também nos dividiram. Certamente. Pessoas de Umbanda, né, que não suportam o candomblé, né? Pessoas de Umbanda, não são poucas as lideranças de Umbanda e pessoas de Umbanda. Hoje menos, eu acredito, mas enfim, eu acho que ainda há muito, né? Pessoas de Umbanda. Enfim, se criou uma rivalidade entre a Umbanda e o candomblé. Ao tirar a Umbanda do lugar, na minha cabeça, aí o senhor vai tecer as suas considerações, ao tirar a Umbanda de um lugar de culto ancestral, porque para mim a Umbanda é um culto ancestral. Fato. É um culto à ancestralidade. Uhum. Como ela era lá no princípio, né? No início do século XVIII. Então, ao sair desse lugar, porque o candomblé também acabou esvaziando um pouco o seu lugar de culto ancestral também. Mas engraçado que se criou essa rivalidade. Umbanda, candomblé, candomblé mata bicho, Umbanda não mata bicho, as coisas dos bichos. Os bichos! Olha, os bichos são um problema. Os bichos e as bichas,
As bichas são um problema, os bichos são um problema. No país que mais produz carne bovina no mundo, o segundo país exportador de carne bovina, as pessoas acham que o problema é a galinha do terreiro. Mas o que eu quero levar a nossa conversa para a que se deve essa rivalidade que nunca teve. O senhor sabe, mamãe é mãe de santo de Umbanda, eu nasci na Umbanda, enfim. E sempre foi um bandomblé, sempre foi uma umbanda chamada naquela época chamava umbanda mista. Era umbanda mista, porque tinha os orixás, tinha o galo do seu tranca-rua, toda segunda-feira. Que seu tranca-rua, ele é um pai aqui na minha família, ele é um parente nosso. Ele é um parente, ele é um orientador, ele é um conselheiro, o seu tranca-rua das almas. Aqui, seu tranca-rua das almas da mamãe. Ele é um parente nosso. Seu Birajara do peito de aço, até hoje, mesmo a minha mãe não incorporando mais com tanta frequência, conversa com a mamãe e ele é um orientador. Esses dois, nós dizíamos que nós tínhamos 3 pais. O meu pai, seu Plácido Barreto Nogueira, seu tranca-rua das almas, e seu Birajara do peito de aço, e tínhamos uma mãe, que era Sebastiana, que era a baiana da minha mãe, Baiana Sebastiana, que era a feiticeira da casa. Então, aqui em casa nunca foi um problema, né? Nunca foi um problema. Umbanda, candomblé, magia, ancestral, enfim, nunca foi um problema. A que se deve essa rivalidade, pai? O senhor pensa que essa rivalidade se deve a quê? Pai, nossa, como é importante isso. Como é importante essa nossa conversa e essa sua pergunta agora. O senhor sabe, racismo é o ponto principal e é o pilar que eu quero começar aqui. É a primeira camada que eu quero abordar diante disso. A partir da Umbanda, há o profundo racismo incutido, principalmente nos discursos que tentaram rechaçar tudo que é de preto e africano dos terreiros. E houve esse movimento, um movimento profundo, literário, principalmente no que parte a partir de 1933, com uma escrita do espiritismo de Umbanda, ou o espiritismo fundado por Zélio de Moraes, que eu me recuso a dizer que aquilo é Umbanda. O espiritismo de Umbanda fundado por Zélio de Moraes, em 1933, é descrito por meio de uma obra de um autor chamado Antônio Eliezer Leal de Souza, o qual pega fundamentos ideológicos espíritas e os traduzem como sendo umbandistas. Com isso, a gente tem o início daquilo que vai ser o racismo manifestado nos terreiros de Umbanda. E aí se embranquece a Umbanda, a partir do discurso de nacionalização, se discutem o que é de preto e o que é de branco, se coloca para fora, inclusive por várias tentativas, por meio da literatura, por meio das discussões que antes eram pautadas nos jornais, se coloca para fora tudo que é do negro, e aí se diz, Umbanda não mata bicho. Umbanda, esse negócio de matar bicho é africano, ou seja, lá do candomblé. Não é nosso, não. A gente é mais próximo do espiritismo. Que isso? Onde já se viu? Tá vendo aí? O santo. Tá, não, imagina. É a obra de Kardec. Tá... E isso é uma farsa. Mas, infelizmente, essa construção ideológica literária na Umbanda se permanece porque ela é dita, ela é lida, ela é construída a partir de uma branquitude, que tem por intento colonizar e dizer que isso agora é que é Umbanda. Quando, na verdade, Umbanda sempre foi Umbanda. Umbanda é uma cultura afro-brasileira, consequentemente, ao sacrifício para a retomada dos deuses de relacionamento. Então, é impossível você imaginar a Umbanda sem o sacrifício animal, a não ser que haja uma estrutura racista incutida nisso. Racista. É racismo, pai. Não há outra descrição. É racismo. Ah, eu não mato porque eu resolvo meus problemas.
tudo na vela. Mas ninguém está falando de resolver problema. Ninguém está falando sobre a idiotice, e me perdoe, que é idiotice. Ninguém está falando sobre, sobre a idiotice de resolver problema. Porque o umbandista, primeiro, ele vai achar que o sacrifício, a imolação, está muito relacionada à demanda. Nossa, tem sangue, o negócio é pesado. Quando, na verdade, a gente está falando de relacionamento ancestral. Ogum comeu aqui em casa quinta-feira. Ogum está feliz demais. Exu comeu aqui em casa. Consequentemente, meus ancestrais estão alimentados. Meus ancestrais permanecem vivos por meio de um ritual que eu estabeleço com eles. Não tem absolutamente nada a ver com demanda, com corte, com feitiço. Nesse momento, não. Não se sintetiza o sacrifício animal na Umbanda somente a partir do feitiço da magia. Somente a partir da elaboração do despacho de uma magia. Na verdade, a gente tem sacrifício animal. A grande parte são as umbandas colonizadas e racistas que vão rechaçar essa informação dizendo que isso é coisa do candomblé. Da mesma forma que o fazem por meio dos búzios. Ah, você joga búzio, então você é do candomblé. Pai, quando a ideologia aqui do Aruanda se alterna, muitas pessoas vão dizer, o David virou pro candomblé. O David é candomblecista. O que o David faz é candomblé. Quando, na verdade, o que eles fazem é racismo. Primeiro, tentar me definir por meio das minhas práticas. Isso é racismo, a gente sabe o que é isso. Segundo, é dizer que só porque eu faço sacrifício animal, eu sou candomblecista. Então, o que eles vivem? O espiritismo de Umbanda. O que eu vivo? Eu vivo a Umbanda. Eu não tenho dúvidas disso. Absoluta. Por outro lado, esse discurso de separação, segregação, racista, também é oriundo do candomblé. Onde o candomblecista vai olhar essa Umbanda, que se diz branca, que coloca santo no congá e diz que matar bicho é coisa de preto, e o candomblecista vai lá e vai falar, não, vocês não são africanos. Então vocês também não merecem estar aqui. E o candomblecista também vai empurrar. O candomblecista também vai tensionar e vai dizer, vocês também não são de matriz africanas, vocês não merecem estar entre nós. E aí começa uma conteira que não foi criada pelos pretos, mas que branco aplaude quando vê. E hoje, eu encontro muita gente, seja de candomblé, de umbanda, eu vejo muita gente de candomblé dizer, o candomblé é uma religião afro-brasileira. A umbanda, o que dizer? Esses dias eu vi, o que dizer da umbanda, da jurema, são religiões brasileiras, do espiritismo. Quer dizer, do que vocês estão falando? Vocês vieram me perguntar, um homem preto de Umbanda, vocês vieram me perguntar sobre isso? Ou vocês tomaram a liberdade de tomar por base aquilo que o branco construiu nesse terreiro? Esses dias uma senhora postando no Instagram, dizendo, agora o povo de Umbanda está se dizendo de Obá, de Logunedé, de Euá, e fazendo deboche. E como eu cheguei até essa informação? Essa senhora havia acabado de me seguir. E eu disse, olha, com todo respeito, eu acabei de ver que a senhora acabou de me seguir aqui. E o primeiro, aliás, o último post que a senhora tem na página é uma sátira entre Umbanda e Candomblé. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu não sei quem te ensinou Candomblé, você que se intitula como tal, mas uma mulher branca deverá, no mínimo, conhecer a história do território que ela ocupa e se intitula ser parte. Uma mulher branca jamais teria autonomia para definir o que é Umbanda e o que é o Candomblé, principalmente a partir da segregação. Coisa que a Sinhá já ensinou há muito tempo vocês fazerem, vocês já deveriam ter desaprendido. E aí, nesse momento, estranhamente, ela parou de me seguir e não respondeu nada. Então, pai, o que eu acho é que o projeto de potencialização, ou melhor, de repotencialização dos terreiros, e agora eu falo de Umbanda, fala muito sobre a discussão que se tem a partir de raça. E, obviamente, a gente vai falar sobre gênero e classe. Mas, independente de qualquer coisa, talvez eu coloque isso como ponto fundamental. A Umbanda e a tentativa de seu embranquecimento se separa do Candomblé, e o Candomblé, por sua vez, e a tentativa de se manter negro se separa da Umbanda, porque também não quer afiliar-se com uma religião que embranquece, que coloniza por todos os lugares onde passa. Isso é uma prática do sincretismo, isso é uma prática do colonizador, e é isso que tem acontecido. Então eu olho hoje para o meu trabalho e tento dizer, pelo menos aos meus, aqui de casa, aqueles que me seguem, gente, se vocês entrarem pela porta desse terreiro,
Se vocês entrarem pela porta dessa casa, saibam, vocês estão adentrando a um território afrodiaspórico. A lei, a ideologia, a percepção de mundo, a cosmopercepção de mundo aqui é preta. É bom que vocês saibam disso. Há uma outra questão fundamental, não é? Que nós precisamos discutir, não é? E eu acho que tem muito a ver, né, com o projeto O Terreiro Resiste, que é a resistência agora no sentido negativo. E nós temos sido muito perseguidos por isso, eu muito perseguido, não é? Mas está tudo bem, que eu adoro. Eu adoro ser perseguido. É o chifre, tem que acionar o chifre. Exato, exato. Tem chifre aqui de 12 carneiros para chifrar os inimigos. Então tá tudo bem. Eu gostaria de conversar com o senhor, pai, um pouquinho sobre o porquê. Por quê, meu pai? Por que o terreiro, que algumas pessoas de terreiro, quer dizer, muitas pessoas de terreiro, não querem não querem pensar o terreiro como um espaço político? Quer dizer, por que alguém resistiria? Por que alguém, né? Por que o terreiro não quer se pensar político e cai nessa máxima de religião e política não se misturam, religião e política não se misturam, mas só que na hora de votar, eles votam na extrema-direita. Aí mistura. Aí depois não pode misturar para desfazer a cagada que eles fizeram. Exato. Aí já não pode, né? Quer dizer, eles fazem a palhaçada deles, eles nos colocam, ajudam a colocar o Brasil nesse precipício, e quando nós dizemos, olha, isso foi falta de pensamento político, isso foi falta de entender o território ocupado como espaço de aquilombamento, como espaço de busca de igualdade social, de mobilidade social. Por quê? Que muitas lideranças de terreiro, pai, inclusive da Umbanda, intelectualizadas, pessoas com... que isso nós vemos menos no candomblé. Na Umbanda a gente vê muito. Será? Né? A intelectualidade, assim, não, agora eu estou falando da minha percepção. A intelectualidade, ela vem chegando no candomblé mais recentemente. Eu sempre vi a Umbanda mais intelectualizada, talvez pela produção escrita, de alguns que produziram muito. Mas a questão é essa, por quê que lideranças de terreiro não querem se pensar dentro de um território também político? Pai, deixa eu pedir licença para dizer ao senhor algo. Antes de responder isso, eu quero partir da premissa que intelectual é aquele que produz conhecimento. Intelectual é aquele que produz resultado de pesquisa. Eu não posso admitir, dessa cadeira que eu falo de acadêmico, e não posso deixar com que pessoas aqui tomem como premissa o termo intelectual a partir de quem reproduz. De quem reproduz pesquisa. Então, na Umbanda, o que se tem muito é a reprodução do espiritismo, é a reprodução do trabalho de fulano, é a reprodução do trabalho de ciclano. E o que pouco se tem é a percepção de mundo a partir do terreiro. Uma percepção, como eu posso dizer, ímpar a partir do terreiro. Isso é difícil. É difícil você encontrar um livro que diz assim, ó, Umbanda, uma religião africana. Umbanda, uma religião afro-brasileira. Umbanda, para além dos mitos e histórias contados por aí. Então você vê uma mega produção e quando você abre... E eu leio muito, pai. Eu leio muito atrás de mim. Eu tenho
aqui para mais de... Eu tenho muito livro. Eu tenho muito livro de Umbanda. E o que eu vejo é reprodução de matéria, reprodução de ideologia, reprodução das mesmas palavras. E não vejo um lugar do intelectual. Então, e nós, da Umbanda, pensamos a mesma coisa do Candomblé. Nós pensamos, é o Candomblé quem tem grandes produções acadêmicas. É o Candomblé. E olha que coisa, né? É o Candomblé quem muito produz. E aí a gente vê aqui Mestre Didi, a gente vê Joana Elbaim, a gente vê o Baba King, enfim. E eu não tenho esse quórum na Umbanda. Infelizmente, eu tenho Elísias Nogueira Negrão, que é sociólogo e não fala de dentro do terreiro, mas ainda assim tem uma produção profícua. Eu tenho Emerson Gimbelli, Renato Ortiz, mas ainda assim eu não tenho ninguém de dentro do terreiro. Um babalorixá de Umbanda, um babalorixá de Umbanda, escrevendo sobre Umbanda de fato, sabe? Eu não tenho. Mas eu acho que uma vez eu li, o senhor, inclusive, falando no seu Instagram, que se você não discute política, me corrija se eu estiver errado, se você não discute política na sua comunidade, é porque das duas uma. E aí eu não lembro as duas, mas eu lembro. Uma delas é, você tem medo de perder sua clientela. Algo assim. E eu acho que esse ponto é ponto central para nós discutirmos isso, uma vez que os terreiros se constroem a partir de suas comunidades. Mas, veja, na Umbanda nós temos uma grande questão. As comunidades de terreiro de Umbanda não se entendem como tal. Por isso, tanto, que algumas se identificam como escola. Pasme. Escola. Ou instituto. Ou qualquer outro termo que não conote a ideia e, consequentemente, a ideologia de comunidade. Até porque, se você sentar na cadeira do pai de santo, entende-se, ou deveria se entender, que você conhece sua família. Se você sentar na cadeira daquele que se coloca como líder daquela comunidade, e não somente como dirigente, como se intitulam os espíritas, única e exclusivamente como dirigente, significa que você fala, comunica sobre religião, cultura do seu espaço, da porta para fora e da porta para dentro. Ou seja, aqueles que vêm visitar o seu espaço também bebem daquela informação que você traz. Ou seja, você que é pai de santo de Umbanda, você conversa, você dialoga para muito mais com aqueles que frequentam a sua comunidade, que são membros da sua comunidade, como também aqueles que a visitam. E você ser um membro, um líder de uma comunidade de axé, é muito mais do que você ser um pai de santo. É você se entender como um formador de opinião. É você olhar para a sua comunidade e dizer, gente, deixa eu só dizer uma coisa, aqui na rua de trás não tem, nós temos esgoto a céu aberto, não tem a água encanada. O que nós faremos sobre isso? Como que nós vamos discutir isso agora que nós estamos em comunhão com a sociedade? Mas é difícil pensar sobre isso, pai, porque em algum momento nós vamos esbarrar nas fontes principais de pensamento de comunidade, que é o gênero, a raça e a classe. Nós vamos repensar a comunidade a partir de quem nós somos e quais são os nossos direitos e deveres. E muitos vão ter muito trabalho de pensar sobre isso. Vão pensar muito mais em como valorar a sua Umbanda. Em como fazer dinheiro dela, que eu acho ok, que eu acho ótimo, não tenho medo de dinheiro, pelo contrário, gosto bastante. O Lodiá sabe disso. Mas a minha questão primária é entender que, nesse espaço que nós estamos, há muito mais do que uma consciência financeira próspera. Nós estamos falando de uma consciência social, que por vezes é falha nas comunidades de terreiro. E as pessoas se apartam das questões políticas. Por quê? Porque há uma máxima que se diz na comunidade que religião e política não se misturam. Quando, na verdade, nós não estamos falando de mistura. Nós estamos falando de responsabilidade social. E é a responsabilidade social que deveria estar presente na boca das Yalorixás, dos Babalorixás, seja de Umbanda ou de Candomblé. E é difícil, porque você tem que ler. Para você se entender, você tem que ler. O senhor, para se entender com essa pele que o senhor usa, que o senhor tá e não tem como tirar, o senhor foi pesquisar Neuza Santos, foi pesquisar os pactos narcísicos da branquitude, foi ler a Lélia Gonzalez, foi ler Abdias do Nascimento, para se entender nessa sociedade. Imagina como é difícil alguém ter que ler para se entender incutido nesse mundo, para se entender parte desse mundo.
E aí, quando a gente traz esse discurso, para fechar essa resposta, a maior preocupação, e agora eu vou racializar aqui minha resposta, a maior preocupação das pessoas brancas é: quer dizer então que nós não pode mais fazer parte do terreiro? Quer dizer então que o terreiro é só para preto? Eu não falei isso. Vocês que estão com dificuldade de compreensão. É igual as perguntas do Enem. Pessoas têm dificuldade para entender. Vocês estão com dificuldade para entender o meu discurso. Vocês vão precisar se entender. Então a gente fala muito sobre tornar-se negro. A Neuza Santos fala muito sobre tornar-se negro. Quando é que você tornou-se branco? Já pensou sobre isso? Já pensou o que é ser um corpo branco, dirigindo, liderando um território de cultura preta? Como que é isso para vocês? Você acha que pensar o política é algo revolucionário? Os nossos ancestrais já faziam isso. A capoeira é pensar política. O feitiço é pensar política. A habilidade do relacionamento com Exu só existe por política. O relacionamento com Exu é por política. Olodjá é política. Adjê Xaluga é política. Exu, Caboclo, Preto Velho é política. Então, qual é a percepção de política que essas pessoas não entenderam? A não necessidade de entender o cenário político, ainda que partidário que seja, o cenário político atual. Até porque, Babá, o cenário político atual não oprime todo mundo. Nem todo mundo de axé. E mesmo pessoas de axé, nesse momento, estão despreocupadas com o cenário político atual. Estão despreocupadas. E há um motivo e a gente sabe onde ele está. É isso. Já estamos aqui nessa conversa deliciosa, né? Voou. É sempre uma alegria imensa e uma conversa de muita aprendizagem. Espero que vocês todos e todas e todes estejam gostando dessa conversa. Então, vamos utilizar aqui os nossos minutos finais, não é? Para falar, né, tanto da Aruanda Studio, os podcasts maravilhosos e né, toda a produção da Aruanda, e falar também do Terreiro Resiste. Por favor, fale para nós um pouco desses dois braços aí de resistência negra, pai. Que ótimo, pai. Muito obrigado por isso. O Aruanda é esse prédio que eu estou localizado agora, que é um complexo que engloba o terreiro, os estúdios de gravação e produção audiovisual, e produção de conteúdo para a Umbanda, e é um espaço, deixa eu já tomar a liberdade de colocar aqui, aberto às comunidades de axé. Então, para você que produz conteúdo intelectual, o Aruanda Studio é um espaço aberto a você. Eu tenho aqui o Aruanda EAD, que é uma plataforma de disseminação e propagação dos valores da Umbanda. E o terreiro, e com isso vão nascendo quase que naturalmente outras vertentes, outros braços, outras formas de valorizar e resguardar algo que é tão caro para a gente, que é a nossa identidade, que é o que na minha dissertação eu chamo de identidade de axé. Com isso surge o movimento Terreiro Resiste. Pai, o movimento Terreiro Resiste nada mais é do que um trabalho que os nossos ancestrais vêm fazendo desde que terreiro é terreiro. Que é um trabalho de manutenção e resguardo de nossas identidades. Então, primeiro, é muito importante eu dizer isso aqui. O Terreiro Resiste não é uma inovação. Talvez seja para umbandista, que pouco vê de movimentos sociais e políticos na Umbanda. Mas ainda assim, não é uma inovação. Porque Olga de Alaqueto, Manhaninha, e aqui eu tomo a liberdade para citar essas matriarcas frente a um homem de candomblé. Olga de Alaqueto, Manhaninha, Pai Rodney, o senhor, ancestrais nossos já fizeram muito desse movimento. E hoje, quando eu vejo um corpo preto tocando uma gira de Umbanda, é o mínimo que eu posso fazer. É continuar um trabalho de preservação dessa cultura. E como eu faço isso? Com articulação política. Então, o movimento Terreiro Resiste é um movimento de articulação entre as comunidades de axé. E aí, quando eu falo comunidades de axé, eu englobo todas as comunidades que se entendem como macumbeiros. Terreiros que têm por intento a preservação de vossa cultura, de vossos corpos e instituições.
Como a gente faz isso? Nós estamos nos organizando e nos articulando, como, por exemplo, semana passada, a Renata Palottini, que o senhor sabe é minha esposa, é quem dirige o corpo jurídico do movimento Terreiro Resiste e é quem recebe, por vezes, as denúncias. Contudo, é importante dizer que o Terreiro Resiste não é só um movimento de reação, um movimento reativo ante ataques que as comunidades de matriz africanas recebem. Pelo contrário, a gente tem como proposta a elucidação e valorização da nossa cultura. Então, o Terreiro Resiste é mais um grupo de pessoas que se articulam e recebe pessoas dispostas a se articular para valorizar a nossa crença, o nosso povo, nossas instituições e nossa cultura. O Terreiro Resiste é um braço aqui do Aruanda Studios, é minha criação, mas é só isso. Só eu criei, eu pus no mundo, agora a gente precisa de muitas pessoas aí para se engajarem na causa, para apoiarem a causa. Não é só um movimento que vai às ruas fora Bolsonaro ou no dia de combate à intolerância religiosa. É muito mais do que isso, mas para isso também a gente precisa de pessoas articuladas para ajudar a gente a criar e levar esse terreiro, esse movimento, essa articulação para todos os lugares que forem necessários aí. Por outro lado, eu quero aqui dizer em primeira mão, vou anunciar em primeira mão, breaking news, olha só, que no dia 20 de maio, eu defendo a minha dissertação de mestrado sobre sincretismo. E eu tenho uma percepção, eu trago com essa discussão a percepção de o quanto o sincretismo é uma ferramenta de manutenção de opressão e necropolítica dentro dos terreiros de Umbanda. Eu trago essa discussão à tona e eu não discuto mais, a minha proposta não é discutir mais a imagem de São Jorge ou a imagem de Ogum, principalmente por essa permissão, e de novo aqui eu peço licença, principalmente por essa percepção semiótica pisciana, que vai falar sobre a simbologia das coisas. Eu não estou discutindo sobre a imagem do São Jorge, sobre a imagem do Ogum. Eu estou discutindo sobre a sequela que uma imagem de, por exemplo, São Sebastião traz para a subjetividade dos povos de terreiro, quando, se por um lado estão cantando para Oxóssi, o atirador de uma flecha só, dançar no terreiro, por outro, ele, presente no terreiro, está simbolizado por um homem branco amarrado num tronco todo flechado. É sobre essa sequela traduzida do sincretismo nos terreiros de Umbanda que eu discuto na minha dissertação. Quero convidar todos, todas e todos aqui para fazerem parte desse momento, que é muito importante, muito mais para mim, mas para o legado que a gente traz de axé às nossas comunidades, babá. Eu acho que o sincretismo, vou aproveitar para falar dele aqui, eu acho que o sincretismo é sim uma ferramenta, ou melhor, uma tecnologia que por vezes serviu como resistência e manutenção de vidas e corpos dos nossos povos lá atrás. Manhaninha falava isso. Lá atrás. No segundo manifesto antisincretismo, de 1983, ficou claro qual é a proposta do discurso antisincretismo, que para o candomblé cabe muito mais colocar as igrejas para fora do terreiro, e para a Umbanda cabe muito mais deskardequizar os terreiros e entendermos como uma cultura afro-brasileira. Mas é isso, babá. Eu acho que eu faço questão de encerrar aqui meia-noite pontualmente, porque Exu é muito disciplinador em minha vida, seu tranca-rua, sabe muito bem com quem lida. E eu quero aqui agradecer novamente e dizer ao senhor o quanto eu sou um homem feliz de ter a oportunidade de compartilhar anseios de uma comunidade afro-brasileira com outro homem preto. Não é só sobre sermos pretos, mas é sobre entendermos de onde viemos. Quando eu olho para o senhor, meu pai, eu volto agora para o começo dessa nossa conversa, eu entendo que Ogum e Xangô já tiveram muitas discussões, mas jamais eles deixaram de ser orixás. Então é assim que eu quero terminar hoje. Que independente do lugar, do território que nós ocupemos, jamais eu vou olhar para o senhor e vou entender que o senhor é um possível traidor, um potencial traidor, porque antes de qualquer coisa, eu vou olhar para a cor da sua pele e para o seu letramento racial. É disso que a gente precisa nos terreiros. Laroye, Laroye, Laroye. Chu. Laroye. Essa conversa não termina aqui, é que a gente tem que levar o ebó, né, para a encruzilhada.
Mas tem muita coisa aqui acontecendo na minha cabeça a partir dessa fala. Quer dizer, eu não posso deixar de felicitá-lo. E não, quer dizer, essa dissertação de mestrado não é uma conquista individual, é uma conquista coletiva e é fundamental, né? Quer dizer, porque isso é fazer ciência, quer dizer, é discutir alguma coisa de uma nova perspectiva, não é? Quer dizer, então isso é intelectualidade, né? Isso é ser intelectual. Então, parabéns, pai, parabéns. A gente sabe que não é tarefa fácil, né? Quer dizer, ter terreiro, né? Produzir, escrever, produzir para o Instagram, Aruanda Studio, o terreiro resiste, a esposa, a família, né? Quer dizer, é um trampo, né? Como eu costumo dizer, é um super trampo e a gente só pode fazer isso com o apoio dos nossos ancestrais. Estou muito, muito feliz. Eu quero voltar, porque eu acho que a gente vai precisar, depois da dissertação apresentada, conversar um pouco mais sobre isso, não é? Quer dizer, Sim. Sobre as sequelas do sincretismo. Quer dizer, a grande questão são as sequelas, né? Sequelas é aquilo que fica pós-adoecimento. Então, sequela é alguma coisa que você adoece, aparentemente se cura, e o seu corpo fica com sequelas. Maravilhoso. E as sequelas, elas continuam se manifestando e elegem Bolsonaro. É sequela que elege. É isso. Que faz gente umbandista votar em Bolsonaro. Então, nós vamos ter que voltar. É um termo super apropriado, não é? E é isso, não é? Quer dizer, nós vamos ter que conversar sobre as sequelas do sincretismo. Pai, muito obrigado, muito obrigado. Saúde, vida longa, abundância ao senhor, ao terreiro de Aruanda, à sua esposa, à sua família, a todos, todas e todes. Obrigado a cada um e cada uma que nos acompanhou aqui. E já está marcado essa outra conversa que nós vamos ter que levar adiante. Vou terminar aqui com o Bravum de Elebará, da querida Fabiana. Eu só uso o Bravum, pessoal. Nossa, mas você ama o Bravum de Elebará? Eu amo! Eu amo o Bravum de Elebará. Então, vou terminar aqui com ela. Pai, saudades do senhor. Um grande beijo, viu? A sua bênção. Estamos juntos nessa jornada, não é, para produzir não só um terreiro melhor, mas um Brasil melhor. É disso que se trata a nossa luta. Laroye. Laroye, meu pai. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado por ser o meu mais velho. Muito obrigado. Axé. Axé. Axé, babá. Laroye, Chu, a cada um e cada uma. Amanhã começamos uma nova semana. Afastemos de nós o sofrimento, o colonialismo, o mito da evolução espiritual. E, se preciso for, rompa. Rompa sem medo e sem constrangimento. Rompa com tudo que lhe apequena, com tudo que lhe faz mal, com tudo que lhe tira de si mesmo. Laroye, Exu, Exu Mojuba, Exu, Coba Laroye.